nesta manhã de quinta-feira, na sessão da Câmara Municipal de Fortaleza. Senhor presidente, eu imaginava ontem que hoje eu estaria no grande expediente, mas na verdade, como não houve o grande expediente ontem, eu só vou estar no grande expediente na terça-feira. E eu iria fazer um pronunciamento, na verdade, fazendo uma retrospectiva da história do Brasil a partir da Constituição de 1824, dos sucessivos golpes que a sociedade brasileira experimentou, capitaneados pela elite conservadora, escravocrata, que sempre dominou a cena política nacional. Como não vai dar, como eu não estou no grande expediente de hoje, eu quis pelo menos adiantar algo, né, a partir dessa constatação, desse episódio de hoje, no amanhecer do dia, que foi a ultrapassagem, o cumprimento de uma outra etapa do golpe branco que está sendo dado novamente na nação brasileira contra os interesses do nosso povo. E esse passo que foi dado foi exatamente o acolhimento pelo Senado Federal da denúncia que busca provocar o impedimento da presidenta Dilma. Ainda que a maioria que foi atestada nessa sessão de ontem para hoje do Senado Federal, inclusive com 2/3, embora alguns senadores tenham mencionado que estavam votando apenas no acolhimento, portanto não estaria consolidado o seu entendimento que de fato deveria ou deverá ocorrer o impeachment. Eu quero me referir, senhor presidente, à hipocrisia que reina, vereadora Toninha, nesse segmento golpista. Aliás, dos poucos pronunciamentos que eu vi dos senadores, vários me chamaram muita atenção, mas particularmente o do senador Randolph, lá de Roraima, que aliás fez, como sempre, com muita propriedade, com muito equilíbrio, belíssimos pronunciamentos e sempre jogando o jogo no argumento do adversário, que serve para desconstituir muito mais esse argumento. Quando ele usou uma folha de papel mostrando um gráfico onde coloca que os decretos suplementares, os assinados pela presidenta Dilma, inclusive a pedido do CNJ, do Ministério da Educação e de vários outros órgãos estatais, mostra o gráfico em que os decretos da presidenta Dilma foram de 2 bilhões e qualquer coisa, e os decretos assinados pelo hoje presidente Temer, 10 bilhões e qualquer coisa. Mas, senhor presidente, o que eu queria destacar hoje, queria chamar a atenção de quem nos escuta, é para mostrar, por exemplo, o que dizia, porque amanhã, senhor presidente, as poderosas federações das indústrias espalhadas pelo Brasil inteiro vão sair em todos os jornais com uma nota hipócrita, falsa, uma convocatória ao povo brasileiro de uma pacificação, de uma pactuação, de que os trabalhadores não devem, nesse momento, fazer greve, de que os trabalhadores, nesse momento, devem dar uma cota de sacrifício para enfrentar a crise, etc. O jornal Estado de São Paulo, o jornal golpista Estado de São Paulo hoje, já traz no editorial o fim e o princípio, vereador Daí, já dizendo que o período vai ser muito curto para o golpista traidor Michel Temer recompor a normalidade econômica e política no Brasil. Já hoje, o editorial da Folha já está dando a desculpa. E eu quero me referir, senhor presidente, só uma tolerânciazinha, dia 17 de março de 2016, empresários estudam paralisação e suspensão de impostos. Isso foi dado uma entrevista coletiva em todo o Brasil. E aqui em Fortaleza, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, meu amigo particular, pelo qual eu tenho muita consideração, o empresário Beto Stutt. E o que fez, vereador Daí? Olhe que coisa grave. E amanhã eu tenho certeza que a FIEC vai estar nos jornais pregando essa pacificação, falando da necessidade dos trabalhadores da sua cota de sacrifício,
e vai amaldiçoar qualquer possibilidade que eventualmente tenha de greve de trabalhadores nesse período. Olha o que disse, e tudo isso para se contrapor, para combater a possível posse do presidente Lula como ministro da Casa Civil. Sabe por que os golpistas tinham medo da posse do Lula na Casa Civil? Porque sabiam que com a força política do presidente Lula, com o prestígio popular do presidente Lula, e ele dentro do governo podia reagrupar a base de sustentação do governo e, portanto, sepultaria naquele momento o impeachment. E aí, uma articulação golpista que envolve o setor da justiça, que é o setor golpista, não estou dizendo a justiça toda, mas o setor judiciário golpista, capitaneado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, junto com essa articulação político-empresarial, faz o que, presidente Adair? Dá uma liminar absurda, teratológica, impedindo ao presidente da República de nomear o ministro. Aí olha aqui o documento, vereador Adair, olha o documento que diz o Beto Studas. A nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil foi considerada a gota d'água para o setor industrial. Federações das indústrias de vários estados já articulam reações em cadeia para pressionar o governo. Ontem, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, Beto Studas, afirmou que dentre as medidas possíveis estão inclusive uma paralisação nacional ou a suspensão de pagamento de impostos federais por tempo determinado. Olha que coisa absurda! No Ceará, a reunião com os presidentes dos 39 sindicatos filiados à FIEC ocorreu tão logo a nomeação de Lula como ministro foi confirmada pela Só concluir, o mesmo, segundo ele, ocorreu no estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Dizer, pode haver uma parada nacional. Não sei quando vai ser. Finalmente, fatalmente, não vai ser nessa semana porque não tem organização para isso. Outra medida que pode ganhar força é a suspensão de pagamento de imposto em nível federal. Abre as palavras do presidente da FIEC do estado do Ceará. Eu poderia dizer por todo o Brasil que cada cidadão pague seu imposto estadual, municipal, mas deixe de pagar o imposto nacional por 30 dias. Só isso para eles e o governo aprenderem o valor desse dinheiro, afirmou Beto, ressaltando que já foi procurado por outras categorias como a dos médicos. A dos médicos do estado do Ceará, não a categoria, mas o sindicato dos médicos do estado do Ceará, que está alinhado ao golpe, que é uma diretoria do sindicato dos médicos de direita, ligado ao senador Tasso Gereissati. Então, senhor presidente, agradeço a tolerância e concluo lembrando o que disse o ex-presidente João Goulart quando foi defenestrado pelo mesmo golpe. Tem muita gente para falar. A crise que se manifesta no país foi provocada pela minoria de privilegiados que vive de olhos voltados para o passado e tem de enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia pela entregação de milhões de patrícios nossos na vida econômica, social e política da nação, libertando-nos da penura da ignorância. Discurso de João Goulart, Jornal do Brasil, 31 de março de 1964. É a farsa se desmascarando e amanhã nós vamos ver isso confirmado nos jornais aqui do estado do Ceará e do Brasil. Obrigado.